Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus continue nos abençoando e falando ao nosso coração, depois desta cantata tão bonita e inspirativa. Amados, vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus continue a falar conosco também por meio da sua palavra. Pai, nós te louvamos por esse momento tão abençoado, tão gostoso, quando podemos ouvir a tua mensagem cantada por meio de nossos adolescentes. Que o Senhor continue os abençoando ricamente. E agora também pedimos ao Senhor que tu continues, ó Pai, falando ao nosso coração por meio da tua palavra, que sejamos por ti mesmo edificados e abençoados, ó Deus. Abençoe cada vida que aqui está, que saiamos daqui tocados, abençoados, ó Pai, certos de que o Senhor falou conosco. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ouvimos vários testemunhos aqui de pessoas que estavam firmadas em Cristo. A Bíblia nos conta também a história de um homem cuja vida também estava firmada em Cristo. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que ele nos diz. Estamos falando do rei Davi. Salmo 27, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. 3 versos apenas. Esses versos eu creio que resumem muito bem a cantata que nós acabamos de ouvir. É um salmo muito bonito, eu gosto dele, fala muito ao meu coração. Eu tenho certeza que Deus também vai falar aos nossos corações. Salmo 27, versículos de 1 a 3. Davi nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi era um homem que estava firmado no Senhor. E aqui nós estamos falando provavelmente de alguém que talvez tinha um pouquinho mais de idade do que alguns dos adolescentes que aqui estavam. O título desse salmo é um salmo de Davi antes dele ser ungido. Ele ainda não tinha sido ungido rei de Israel quando ele escreveu esse salmo. Portanto, uma pessoa muito nova, mas mesmo novo, um homem temente a Deus. E como alguém que estava firmado no Senhor, firmado na rocha, Davi nos fala algumas coisas muito interessantes sobre a confiança em Deus. Uma confiança que vence o medo. Vejam aí no verso 1, Davi nos diz que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. 3 mensagens muito bonitas que nós acabamos de ouvir aqui por esta cantata tão bela. Nesse contexto, amados, Davi estava sendo perseguido por inimigos, o verso 2 e 3 nos diz isso. Davi provavelmente estava sendo perseguido pelos homens de Saul, que não queriam que ele, na verdade, assumisse o trono de Israel. Nos diz o verso 2 que ele estava cercado de inimigos, de opressores. O verso 10 dá-nos uma ideia de que, ou uma hipótese, de que ele estava separado do seu pai e da sua mãe. Os seus amigos haviam deixado-o. E agora o verso 12 nos fala que os seus inimigos estavam falando mal dele. Amada igreja, esse é um contexto de medos, um contexto de perseguição, um contexto de afrontas, um contexto de lutas. Mas em 3 palavras, Davi resume aquilo que o Senhor é para ele. Davi diz em 3 palavras que o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação e o Senhor é a sua fortaleza. A luz aqui é a ideia da direção, da orientação, do guia, do norte, do caminho. Deus era a luz de Davi. Deus era aquele que o orientava. Mas Davi também disse que o Senhor era a sua salvação. Salvação aqui não necessariamente no sentido como a gente conhece salvação, como salvação de pecados.
A palavra hebraica yesha, que aparece aqui no nosso texto, a ideia é a ideia de segurança, a ideia de bem-estar, a ideia de vitória, de você ser bem-sucedido, de você ser uma pessoa vitoriosa. E aí Davi conclui falando que o Senhor era a sua fortaleza. Fortaleza, o abrigo, a proteção, o refúgio que Davi encontrava na pessoa de Deus. Sabe o que nós temos aqui? Trazendo essa palavra para os dias de hoje, nós temos aqui as 3 necessidades básicas do homem. Quem conhece, se pegar, por exemplo, o Dr. Muhammad, ele vai falar que uma das necessidades do homem é a necessidade de direção, de orientação. Ou então pega o famoso psicólogo, o Maslow, que vai falar das principais necessidades do homem, e Maslow vai falar que uma das necessidades do homem é a necessidade de realização. Necessidade de realização pessoal, de conquista, de vitória, de sucesso. E Davi fala, o Senhor é a minha vitória. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha realização. E Maslow fala ainda que uma das necessidades básicas que nós temos é a necessidade de segurança e de proteção. E Davi fala, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha. Quem é que supre as necessidades básicas do homem? Quem supre as necessidades básicas de um homem é Deus. E na nossa sociedade que vivemos hoje, algumas coisas que nós vemos nos assustam um pouco. Por exemplo, a falta de orientação. Um dos grandes teóricos hoje da atualidade, um filósofo francês chamado Lyotard, ele diz que hoje nós vivemos numa sociedade desbussolada, uma sociedade sem controle, sem rumo, sem norte, uma sociedade sem direção, na verdade, uma sociedade sem luz e sem guia. Por isso, o medo que nos assedia. E aqui Davi usa 2 vezes a expressão medo ou temor. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou temer? E ele conclui dizendo, o Senhor é a minha fortaleza, a quem eu temerei? O principal inimigo da nossa confiança não são aqueles que nos atacam, não são aqueles que estão fora de nós. O principal inimigo da nossa confiança é o nosso medo. É o inimigo interior, não é aquilo que está fora, mas é aquilo que está dentro. E aquilo que a confiança precisa vencer, na verdade, é vencer o medo. Talvez o tema desse salmo fosse a confiança que vence o medo, ou a fé que vence o medo. O famoso filósofo americano, Ralph Waldo Emerson, ele disse que o medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. Imaginem vocês um jovenzinho como Davi, sendo perseguido pelo poderoso exército de Saul. E Davi com pouquíssimos homens ainda, bem no início da sua tentativa ou da sua chamada para ser rei de Israel. Ele disse, eu tenho um Deus que me guia, Ele é a minha luz. Eu tenho um Deus que é a minha vitória, Ele é a minha salvação. E eu tenho um Deus que é a minha fortaleza, Ele é o meu abrigo, Ele é a minha rocha. Eu e você vivemos hoje naquilo que os sociólogos chamam de sociedade do medo. As nossas casas cercadas de cercas elétricas, nossos carros com a maior proteção possível, as nossas casas e apartamentos com câmara para tudo quanto é lado, vigia para tudo quanto é lado. Vivemos cercados de tentativas de nos proteger diante de uma sociedade que nos agride e nos coloca medo da hora que levantamos à hora que deitamos. Há uma advogada aqui no Brasil, muito famosa, chamada Débora, não a Débora brasileira, essa também é famosa, mas a doutora Débora Regina Pastana, ela escreveu um livro muito interessante, chamado Cultura do Medo. E nesse livro, essa advogada, ela afirma que no nosso cotidiano, a nossa sociedade ouve e fala sobre o medo. E, em consequência, se comporta com medo. Hoje, quase ninguém sai de casa sem orar, né? Eu, pelo menos, não faço isso. E eu oro pedindo a proteção de Deus para aquele dia que Ele tem para mim. A gente hoje vive numa sociedade extremamente
perigosa. Mas o que o medo faz? O medo nos paralisa. O medo paralisa a nossa vida e o medo nos impede de viver, principalmente diante das lutas, dos perigos e das ameaças. Mas diante dessa sociedade do medo, diante dos medos, das perplexidades, das situações difíceis, daqueles que nos perseguem, das lutas que enfrentamos neste nosso mundo, Davi ele é capaz de dizer que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa segurança. Amados, como hoje nós precisamos de luz, de um norte, de um Deus que nos guie, de um Deus que nos oriente, de um Deus que nos mostre o rumo pelo qual nós devemos andar. Nós acabamos de ouvir aqui agora, nesta cantata, uma das estrofes que eles cantaram diz assim: bem longe eu lancei meus dias de sofrer, hoje ando na luz, sim, eu sou tão feliz, agora livre sou, pois eu ando na luz. Andar na luz é ser feliz, andar na luz é viver bem. Lendo um comentarista esses dias sobre esse texto, ele diz: quem tem a luz de Deus na sua vida, tem felicidade, tem alegria, tem contentamento, tem realização, sente-se bem, tem bem-estar. A gente vive hoje numa sociedade desbussolada, na verdade, uma sociedade sem bússola alguma. Os teóricos dizem que uma simples bússola já teve o seu tempo de destaque antes desse nosso tempo pós-moderno. E esse tempo, talvez dos nossos pais, dos nossos avós, era um tempo de rumo certo, um tempo de direção segura. Só que já não é mais, pelo menos no que diz respeito hoje aos direcionamentos que têm motivado os caminhos que nós devemos tomar ou que os nossos filhos devem tomar. Hoje as pessoas não sabem que rumo os seus países vão ter. Os governantes mundiais não sabem qual rumo que a economia vai tomar, qual rumo que a política vai tomar. Lendo um psicanalista, George Forbes, ele nos diz que o homem hoje perdeu completamente o seu rumo na era da globalização. O homem está desbussolado porque ele está sem rumo, sem norte, perdeu a razão, e isso é uma característica do nosso tempo. E Davi, queridos, ele nos traz uma mensagem diante de tudo isso. Ele nos diz: Deus é a nossa luz, Ele é o nosso guia. Tem uma versão em hebraica que diz: o Eterno é a luz que me guia. Deus é aquele que nos orienta. O versículo 11 desse salmo, se você olhar aí na sua Bíblia, Davi diz assim, no verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. O Salmo 48, verso 14, Davi ainda diz que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. E o mais famoso dos salmos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Irmãos, como nós precisamos de um guia. Como nós precisamos de alguém que nos oriente, que nos ajude nas decisões que devemos tomar, que nos dê luz no nosso caminho. Mas o salmista, aqui Davi, ele nos fala de uma outra característica que Deus é para ele. Ele nos diz: o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é aquele que garante o nosso sucesso. O livro de Provérbios nos diz que aquele que teme a Deus é uma pessoa próspera e bem-sucedida. Davi fala aqui no verso 2 desse salmo, veja aí no verso de número 2, ele diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Amados, um dos medos que muitas vezes nos aflige é o medo da derrota, é o medo do insucesso, é o medo de nós não conseguirmos. E literalmente, Davi está dizendo aqui que ele não tem medo da derrota porque ele sabe que Deus é a sua vitória. E aqui Davi estava passando por um momento muito difícil na sua perseguição. Literalmente, esse verso 2 diz que as pessoas que o estavam perseguindo é como que se estivessem querendo comer a sua carne como animais
ferozes. Mas Davi diz: Deus é a minha salvação, o meu livramento e a minha vitória. Quem é que não tem medo de fracassar? Quem é que não tem medo de perder? Quem é que não tem medo de ser derrotado? Davi diz: diante desse sentimento de medo, lembre-se, o Senhor é a tua vitória. Deus é a nossa salvação. Dr. Erwin Lutz, ele escreveu um livro muito bonito, escreveu um livro chamado Vencendo o Medo do Fracasso. Lições na vida de Josué. Ele nos traz várias lições sobre vencer o medo do fracasso a partir desse personagem bíblico que é Josué. E ele diz que o medo do fracasso, de fato e de verdade, atinge a todos nós. Corrói a nossa fé, esvazia a nossa coragem e nos impede de termos uma vida tranquila. Mas ele pega Josué como exemplo e diz como que Josué foi uma pessoa vencedora diante de tudo aquilo que ele tinha que enfrentar, a Canaã que ele tinha que conquistar, aqueles homens fortes, poderosos, etc. e tal, mas Josué foi uma pessoa extremamente vitoriosa. Davi, ele estava sob ataque, mas ele sabia que Deus era a sua vitória. Ele sabia que seus inimigos iriam tropeçar e iriam cair. E eu digo para a igreja nesta noite, nós não precisamos ter medo do fracasso quando nós temos um Deus como a nossa vitória. Deus é aquele que garante a nossa vitória. Deus é aquele que garante o nosso sucesso. Deus é aquele que garante a nossa prosperidade. Não são os nossos exércitos, não é a nossa força, não são os nossos recursos, mas é o Deus que está ao nosso lado. E por fim, Davi nos diz que o Senhor era a sua fortaleza. Deus é a minha fortaleza, de quem eu vou ter medo? Se Deus é a minha fortaleza, o meu refúgio, a minha proteção, o meu abrigo, a minha torre forte, essa rocha que nós acabamos de ouvir sendo cantadas, por que eu vou ter medo? Maslow diz que uma das necessidades básicas que nós temos é a necessidade de segurança. Nós nunca vimos um Brasil tão cercado de polícias, e às vezes a gente acha que ainda falta polícias, faltam guardas, faltam pessoas para nos guardar, porque é um país ainda extremamente assediado pela violência, por tantas pessoas aí fazendo coisas que não deveriam. Mas quem nos guarda nessa sociedade extremamente violenta, quem nos guarda nesse mundo extremamente violento é Deus. Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Martinho Lutero dizia que Deus era o seu castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus. O Salmo diz que se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigiam as sentinelas. Deus é quem nos guarda, Deus é aquele que nos protege. Davi poderia estar até longe dos seus pais, como nos diz aqui o verso de número 10. Veja aí o verso de número 10. Davi diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Queridos, quem é que mais protege um filho? Quem é que mais cuida de um filho? Quem é que mais vela pela segurança de um filho? Quem é que está sempre querendo proteger, abraçar e, na verdade, fazer com que nada de ruim aconteça com o filho? É o pai e a mãe. E Davi aqui, nesse momento, ele nos fala algo muito interessante. Ele diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu tenho um Deus que é muito mais do que um pai e que é muito mais do que uma mãe, e Ele jamais vai me abandonar. Ele jamais vai deixar de me proteger, de me amparar e de me tomar nos seus braços. Nós lembramos aqui de Isaías 49, verso 15, um texto muito conhecido. Isaías diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Davi diz que ainda que seu pai e sua mãe pudessem protegê-lo, pudessem dar a ele
uma proteção que só um pai e só uma mãe pudessem dar. Ainda que ele ficasse sem essa proteção, ele sabia que Deus jamais iria abandoná-lo. Calvino diz que Deus aqui ele cumpre a função de pai e de mãe. E Agostinho nos diz aqui que Davi toma Deus por seu pai e por sua mãe. O que uma mãe e um pai faz? Nos ampara, nos acolhe, nos nutre e nos protege. Queridos, nós temos um Deus que para nós é como um pai e como uma mãe, que nos toma nos seus braços, que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda, que nos livra do mal, que põe ao nosso lado o seu anjo acampado, nos livrando de todo o mal e de toda cilada do maligno. Davi nos diz que esse Deus é mais que um pai, mais que uma mãe. Não que Deus tivesse um gênero masculino ou feminino, ou ele fosse simplesmente pai e mãe, mas é um Deus que cuida dos seus filhos. Davi, ele fala no verso 3, que ainda que um exército se acampasse contra ele, ele ainda confiaria no Senhor e sabia que Deus iria lhe dar a vitória. E no versículo 5, se você olhar aí na sua Bíblia, o verso 5, Davi diz assim: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Amados, nós acabamos de ouvir aqui a cantata aonde os nossos adolescentes diziam: firmado estou na rocha firme, a força quando eu preciso que jamais se abalará. A rocha é tremenda e forte, se à minha volta tudo se desmoronar, não temerei, pois em Jesus firmado estou. Deus é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. A quem eu temerei? A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quando nós trazemos isso para os nossos dias à luz do Novo Testamento, nós vemos que Jesus é a nossa rocha. Nós vemos que Jesus é a nossa luz, Jesus é a luz do mundo. E nós ainda podemos dizer que Jesus é a nossa vitória, pois graças a Deus, porque estamos em Cristo Jesus e Ele nos conduz em vitória sempre, sempre e sempre. Não sei quais são os seus medos, ou por quais medos você tem passado, mas quem tem um Deus como nós temos, que é a nossa luz, que é a nossa fortaleza, que é a nossa salvação, nós não precisamos temer absolutamente nada. Se o nosso pai e a nossa mãe cuidam de nós, imaginem vocês o nosso Deus. Deus cuida muito mais. Há um hino que diz: Deus cuida de mim. E essa é uma grande verdade. Deus cuida de nós. Eu queria que nós repetíssemos juntos esse primeiro versículo do Salmo 27. Podemos juntos recitá-lo? Vamos falar a uma só voz. Nos diz a palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Queridos, como os adolescentes, e eu aqui quero me sentir como um adolescente, eu quero terminar essa mensagem também dando um testemunho. Como é bom quando a gente está firmado em Cristo, que é a nossa rocha. Amada igreja, Deus não nos desampara nunca, nunca. Por pior situação que você esteja passando, por pior momento crítico que você esteja vivendo, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que vela pelos seus filhos. Nós temos um Deus que está em nosso encalço, olhando para nós o tempo inteiro. Eu e você passamos por lutas. Eu e você passamos por provações. Eu e você passamos por dificuldades. Eu e você passamos por momentos difíceis. E por isso muitas vezes sentimos medo. Mas na hora do medo, Davi nos diz: existe uma fé que vence o medo. E essa fé é Jesus. E quando a gente está firmado em Cristo,
Isso faz toda a diferença. Mas o que eu queria dizer? Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, eu e minha esposa. E nós estávamos atravessando uma luta muito grande. Não em relação ao nosso casamento, graças a Deus, mas coisas, circunstâncias externas. E nós estávamos sofrendo juntos, por causa dessa luta muito grande pela qual nós estávamos passando. Pastor Obedes, eu sei que eu estou na igreja presbiteriana, mas eu creio que Deus também nos fala por sonhos. E, irmãos, a luta era tão grande que vocês não fazem ideia. Pastor também passa por luta, irmãos. Mas em meio a toda essa luta, em meio a toda essa dificuldade, um dia Deus nos visitou. E Ele nos mostrou em sonho um mar muito revolto, extremamente revolto, com ondas extremamente enormes. Só que no meio desse mar extremamente revolto e com essas ondas extremamente enormes, surgia de dentro do mar uma rocha extremamente grande, e uma rocha que ia até o céu, e ela desaparecia no céu. E atrás dessa rocha estava eu e a minha esposa. E aquelas ondas vinham e batiam na rocha, mas nem eu e nem ela éramos atingidos. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós temos um Deus que cuida de nós. Quem tem por Deus a sua luz, a sua salvação, a sua vitória e a sua fortaleza, nós não precisamos temer nada. Deus é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. Nunca se esqueçam disso. O amor lança fora o medo. E em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos por meio daquele que um dia nos chamou e chama a mim e você de filho e de filha. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus dê a cada um de nós uma semana de vitória na sua presença. Uma semana onde Ele seja a nossa luz, aquele que nos oriente e nos guie. Uma semana onde Ele seja a nossa salvação, a nossa vitória, a nossa prosperidade, o nosso sucesso. E uma semana onde Ele seja a nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso refúgio. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar ao nosso Deus. Eu não contei o final do testemunho, mas todos já sabem que Deus nos deu vitória. Louvado seja Deus. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa salvação. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado por essa noite tão especial. Deus, obrigado porque apesar de nós, Tu és um Deus que cuida de nós, como um pai, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Obrigado por esse Teu amor, por esse Teu carinho, Deus. Obrigado, Deus, por essa Tua misericórdia para conosco. Pai amado, nessa semana que ora se inicia, nós te pedimos, ó Deus, seja a nossa luz, ó Pai. Seja a nossa vitória, seja a nossa salvação. Pai, seja a nossa fortaleza, ó Pai. Que possamos nessa semana sermos guiados por Ti, ó Pai. Possamos encontrar em Ti o nosso abrigo. Possamos ter em Ti, ó Senhor, o segredo do nosso sucesso e da prosperidade de tudo aquilo que as nossas mãos fizerem e empreenderem. Dê uma semana de vitória para a Tua igreja, ó Pai, para cada um dos Teus filhos que aqui estão. Guarde-nos, ó Pai, pelo Teu poder, livra-nos do mal, do homem mau, ó Pai, de tudo aquilo, ó Pai, que possa, Senhor Deus, nos tirar da Tua presença, ó Senhor, ou da Tua comunhão. Nos guarde pelo Teu poder, ó Pai. Guarde a Tua igreja, abençoe a Tua igreja, é o que nós te pedimos, ó Pai, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, o poder e as bênçãos do Santo Espírito de Deus estejam hoje e para todo sempre com esta amada igreja e com
todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Queridos, se o pastor Alberto estivesse aqui, ele iria falar isso também, então eu vou falar. Não saia antes de desejar a bênção para o irmão que está do seu lado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.